Tá. Mestre Paulão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você conheceu o mestre Tabosa e qual a importância dele na capoeira em Brasília e globalmente falando. Olha bem, eu conheci o mestre Tabosa na capoeira, lógico, né? Na academia dele. Eu sempre morei em Taguatinga e a gente de Taguatinga para vir ao plano piloto era uma dificuldade. Entendeu? Então tinha dois lugares que eu ia, era no Elefante Branco, lá na Dilson, e lá no Tabosa. E lá no Tabosa, na Dilson tinha uma capoeira, a gente treinava lá uma sequenciazinha e tal, e no Tabosa os treinos eram sábado, à tarde, e eu ia lá para fazer os treinos. Entendeu? A gente pegava os treinos todo mundo. Na época era muita gente, assim, que eu falo, muita gente da satélite, né? Mas de Taguatinga só vinha eu, Tranqueira e o Tonhão, pra cá pra baixo pra jogar capoeira. Sim, e dentro de Brasília, assim, por ele ter sido um dos percussores como você, qual a importância dele hoje, que ele atua até hoje, né? O Tabosa, para mim, foi um dos inovadores na capoeira. Foi uma pessoa que inovou, ele sempre foi criativo. Ele foi a primeira pessoa a trazer um curso, a trazer um mestre do Rio de Janeiro para dar um curso de capoeira aqui na academia dele, que foi o mestre Camisa, né? Ele inovou na sequência de ensino de mestre Bimba, que ninguém sabe disso e ninguém fala, porque até ele talvez esqueceu. Mas eu, como eu sou um cara que gravo e não esqueço nunca mais, tem um pendrive, então ele inovou na sequência também, né? Ele inovou na graduação, sistema de graduação. Ele criou a calça da capoeira Abadá, que o pessoal chama. Então, quer dizer, Tabosa fez muita coisa pela capoeira e continua fazendo. Foi um dos precursores, vou dizer, organizador do GEPS, na parte da capoeira, e teve a sua participação. Ele é um cara que hoje a capoeira de Brasília deve muito a ele. E a sua amizade com ele? Continua sempre forte e eu sempre converso com o Tabosa, é meu irmão, né? É meu irmãozinho, meu irmãozinho. A gente treinava, eu ia direto na academia dele, então não precisa falar, nós somos mais de 60 anos de capoeira. Quase 60 anos de conhecimento. Você sabe o que é isso? Sim. Nunca tivemos atrito, nunca tivemos nada. Entendeu? Então sempre o atendimento dele, é isso aí que você está vendo. Eu chego na casa dele, a esposa dele, gente finíssima. Então não tem... Tabosa hoje é um ícone da capoeira. Eu não falo nem de Brasília, é do Brasil, porque muita gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? Ele é antigo, é um dos precursores de muita coisa na capoeira do Distrito Federal. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação. Tamo junto. É um documentário que eu estou fazendo, mestre Tabosa. Eu vou fazer duas perguntas para você. Sim, fala. Onde você conheceu, como você conheceu o mestre Tabosa e qual a importância do mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília? Mestre Monera, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco como você conheceu o mestre Tabosa e depois a outra pergunta é qual a importância do mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília? Bem, boa noite. Olha, eu conheci o mestre Tabosa nos idos de 1969, no Elefante Branco, quando houve uma roda num sábado, e ele foi e me impressionou profundamente, porque eu era da área do judô. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei maravilhado. E eu já tinha ideia de começar a fazer capoeira e quando eu vi, fiquei impressionado. E estou até hoje. Bem, em relação à importância do mestre Tabosa para a capoeira de Brasília, eu ousaria me alongar um pouquinho mais. Eu diria que a importância do mestre Tabosa não é só para a capoeira de Brasília. Sim. Ela é importante para a capoeira nacional. Sim. O mestre Tabosa, ele é, até hoje, um dos grandes pilares que a capoeira de Brasília tem. Na época das vacas magras, foi ele quem carregou esse fardo todo de manter a atividade da capoeira em Brasília. Porque nos anos 70, 80, eram poucas as academias que apareciam aqui. Então, ele era um desses. Sim. Que começou dando aula na UNB, depois teve a academia dele na 505. Foi a primeira academia formal de capoeira em Brasília. Então, a importância dele é total, é enorme e vai permanecer enorme por todos os tempos. E como é a sua amizade com o mestre Tabosa na atualidade, assim?
Como é a convivência com o mestre Tabosa? Continuamos amigos. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. Viajamos juntos, inclusive agora em agosto, nós iremos juntos para Caruaru, para um evento que vai ter em Caruaru. Já aproveito, vou fazer o merchandising aqui. É o 10º Agreste da Capoeiragem, Sim. que é organizada por um aluno do Tabosa, lá de Caruaru, mestre Magão. Sim, eu acompanho. Tá bom, muito obrigado pelo seu depoimento. Em breve eu estará vendo o documentário. Tá bom. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mestre. Eu gostaria de saber como é que você conheceu o mestre Tabosa? Aonde e como? Eu conheci o Tabosa no iniciozinho de 1969. Eu fui fazer um curso no CETEB de introdução ao processamento de dados e ele também estava lá. Eu já tinha ouvido falar dele e eu fui lá, perguntei para ele sobre a capoeira, ele disse que ia começar uma turma de capoeira na UNB no primeiro semestre de 69. E eu fui, me matriculei, fui um dos primeiros alunos dele e sou o primeiro corda vermelha formado por ele aqui em Brasília. Olha, que ano que você foi formado? Eu fui formado, acho que em 74. Acho que foi isso. Sim. Mais ou menos isso, assim. E qual a importância do mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília e no mundo, né? Porque a capoeira, ela se expandiu. Eu acho que ele é um dos mestres mais importantes, porque, como está até escrito ali no prospecto, ele participou de, acho que 2 berimbau de ouro lá no Rio, né? Sim. Com o grupo Senzala. Sim. Naquela época eu frequentei algumas vezes o grupo Senzala lá no Rio, conheci o Anzol, o Rafa, o Gil, tem outro Gil lá, o Peixinho, Preguiça, os capoeiristas daquela época, muito tempo atrás. E o Hélio está desde daquela época, né? Participou de 2 berimbau de ouro lá no Rio. Ele, o Cláudio, o mestre Cláudio Danadinho, que faleceu agora há pouco tempo, né? Eu acho que o Hélio foi a figura a figura mais importante da capoeira em Brasília. Os dois em Brasília são Tabosa e o Adilson, né? Que formaram mais alunos, né? Sim, E o Tabosa começou se não me engano, foi nos pilotis da quadra dele, na 208 Sul, com o mestre Raia, que era o Aldenor, que já é falecido também, foi um baiano que veio e começou uma turminha de capoeira. O Hélio foi dos primeiros alunos. E pelo que eu sei, o Adilson ficava de longe observando e imitando os gestos. Então eu acho que o Adilson é um cara também assim autodidata, muito bom capoeirista. Sim, e a sua convivência hoje com o mestre Tabosa, como é? Como? Sua convivência com ele? Convivência de muita amizade. Nós, inclusive, andamos juntos muito tempo aqui em Brasília. Ele tinha na época um Jeep Candango verde, e a gente andava para lá e para cá. É amizade mesmo. Ok. Além da capoeira, uma amizade mesmo, né, Nico? Eu conheci o pai dele, a mãe dele, as irmãs, né? A Jane, a Muriel, a Rosa e a Mayra. Né? As irmãs dele, né? Sim. O sobrinho dele, o Harold, que era novo na época, muito novinho, né? Mas também é capoeirista. Sim, conheço. Tá certo. Muito obrigada pelas respostas, pela sua participação. De nada. Boa noite. Disponha. Boa noite.
queria agora convidar o nosso amigo Tabosa, você tem a festa sua, você conta a história que você quiser. Se quiser o pessoal perguntar, falar alguma coisa, tá? Está com você mesmo. Eu quero começar dizendo boa noite. Boa noite. E até logo. Porque tudo que eu ia falar. O teste já antecipou. Vou rasgar o que eu tinha escrito aqui, porque também já não. As suas referências já são melhores que as minhas. Mas então eu vou improvisar. O violão toca ao mesmo dia. Carlinha, prazer. Você. Ele pediu esse convite honroso, que está hoje aqui no Instituto, para falar da capoeira de Brasília, a princípio. Né? Praticamente quase que não vou precisar falar, porque, na verdade, a nossa história se confunde muito, né? Aqui juntos, até juntos, quando eu montei a primeira academia de Brasília, a sua já existia. E sem querer, não fui eu que procurei aquele espaço, assim, de vocês. Eu não procurei aquele espaço, mas um sócio que me incentivou, que é um amigo desde 1960, morava na 208, Robson. E ele foi para os Estados Unidos e lá foi para o American Field e ficou estudando inglês e tal. E voltou com todo um know-how e interesse da parte de montar coisas comerciais. E montou o primeiro colégio professor eletrônico, usando headphone que não existia naquela época. Foi um sucesso. E me propôs para montar a academia de capoeira. Eu disse, não, tá bom. Montar uma academia de capoeira, isso quer dizer que eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar imposto, tenho que pagar funcionário. Eu não estou preparado para isso. Não. Eu tenho o professor eletrônico, eu tenho toda a experiência. Eu disse, não, cara, eu desisto. Não, vamos. Aí ele achou o local perto de vocês. Ele ainda disse, é louco. A experiência é essa, para me arranjar logo do lado da academia de karatê que já existia há quantos anos? 73, né? Há um ano, né? Um ano. E montamos lá e foi um prazer ter ficado do lado de vocês. Mesmo porque Brasília foi sempre uma cidade assim atípica, né? Porque vocês são minha na verdade eu estou falando só com testemunhas. Se eu precisasse de testemunha, convocaria todos vocês para contar o que eu estou falando. Mas em todo caso eu vou repetir. Brasília, com esse espírito místico, nós aqui em Brasília, eu acho que nos conhecemos assim do acaso, entre aspas, porque estava todo mundo vindo para cá. E as artes marciais tinham uma particularidade. A gente se encontrava sem nenhum espírito competitivo, por uma arte ser melhor que a outra. E não só na arte marcial, todo aqui em Brasília era mais ou menos tinha essa energia mística. E a gente saía para, como você citou, na universidade, no Centro Olímpico, e de lá todas as artes marciais estavam juntas praticando esporte, praticando a ginástica. Ninguém estava praticando a sua arte. Nós estávamos fazendo a parte física só, barra, corrida. Nós criamos ali dentro a corrida cross, o circuito cross, que era um matagal. O NB era um matagal no Centro Olímpico. Só tinha a parte da piscina, realmente, e aqueles prédios de ginásio de esporte. Então isso tudo fazia com que todos os atletas de artes marciais se sentissem bem, se sentissem irmãos. Essa irmandade na capoeira é uma norma, é uma coisa que a gente tem desde o tempo da escravidão, em que teve que se unir para conseguir a libertação. Mas aqui em Brasília isso aconteceu naturalmente. E corríamos, voltávamos para o centro que a gente tinha de ginástica, tinha uma corda de 5 metros, né? Todas as artes marciais, judô, karatê, ia lá para tentar subir aquela corda.
Era uma corda grossa com as cordas, um nó. Então apareceu o pessoal do karatê, apareceu o judô, tinha os irmãos, o Eli Sasaki, muito bom. O Eli Sasaki era mais desgraçado porque ele subia em 90 graus com a perna. E quando ele fazia isso, obrigava a gente a ter que fazer também. Tinha o pessoal do karatê, tinha o pessoal do taekwondo, tinha o pessoal naquela época não era musculação, naquela época era halterofilismo, de Kelly, o italiano. Ele passa, olha a gente treinando e diz assim: eu também sei fazer isso. Mas então sobe, italiano. Você sabe fazer, sobe. Ele foi subindo, mas só que ele subiu trançando a perna nos nós, né? E a gente gritava: não é para trançar a perna, não, é só no braço. E ele nem escutou, foi. E tinha que tocar a mão lá no alto. Quando chegou lá em cima, o Miquel falou assim: eu não aguento mais. Desceu direto até o chão. E passou um mês sem aparecer mais lá. Toda assado. Todo quebrado. Então, mas isso motivava a gente, cada um, a ter essa necessidade de, no seu campo, trabalhar de uma maneira honesta, de uma maneira que proporcionasse a Brasília uma sociedade toda heterogênea, de todos os estados chegando aqui. E como é que eu ia mostrar a capoeira para um pessoal totalmente diferente, se até o próprio baiano não tinha esse contato direto com a capoeira, por causa do fato deles mesmo terem preconceito lá. Eu tinha que apresentar o esporte capoeira, tentando contagiar a própria sociedade para que participassem, serem alunos, e eu tinha que fazer uma academia modelo. E esse fato de querer fazer uma academia modelo é que foi o problema, porque eu não tinha nenhuma referência. A única referência que eu podia ter da capoeira que eu praticava, que era a capoeira regional de Mestre Bimba, era lá na Bahia. A gente não tinha tanto dinheiro para viajar de avião, sem chance. De ônibus 2 dias para chegar em Salvador. E mesmo assim, a academia do Mestre Bimba, ele criou uma capoeira diferenciada e fechada, porque ele quis tirar a capoeira da rua. Então a academia dele era fechada. Você tinha que ser aluno dele para saber como era o tipo de uma academia de capoeira. Eu não tinha. Então eu tive que pensar e criar. Primeira coisa, do meu lado tem 3 caras chatos aí, que um é chilerico, o outro é teste, o outro é o botelho, que não era mais chato. E eles são todos certinho, kimono limpinho. E eles tinham, claro, eu vinha do judô, do Júlio de Neto. Todas essas artes marciais orientais, tudo certinho, cumprimento na entrada, no início da aula, cumprimento no final. Eu digo: a capoeira tem que ter, mas não tinha, ninguém tinha. Foi quando eu disse: pô, vem cá, eles falam o quê? Os. No judô, rei, skate, rei. A gente ajoelhava, cumprimentava, depois levantava, rei, aí começava a aula. Tirei do que? A gente já tinha mais ou menos uma ideia de se cumprimentar no salve. Eu digo: pô, salve é natural. Para mim, eu falo, eu estava o Gil, salve, Gil, não é? Mais ou menos assim. Aí eu pensei: agora eles têm o cumprimento, a reverência, e eu não tenho ainda. Aí eu crio salve com a movimentação da mão no peito. Porque eu imaginava o seguinte: os romanos tinham a religião afro, eles batem, às vezes, batem com o próprio ombro, de um lado do outro. Isso estava no meu inconsciente. Eu digo: então a partir daí, salve. A princípio, eu fiz isso para a minha academia, porque, como eu disse, eu estava pretendendo que a sociedade brasileira visse que a capoeira era organizada. Teve gente da própria capoeira que disse que não entrou na minha academia porque o chão era um espelho de limpo. Eu digo: pô, mas quem é que limpa?
depois que acaba todas as aulas. Eu não tenho funcionário, não, sou eu que estou limpando isso aqui. Então é para vocês isso aí. Mas então eu fiz o salto. Pensei, em pé primeiro, todos perfilados lá, igual a eles, igual o judô, igual o karatê, igual a todas as artes orientais, o mais graduado é para, né? E vai para diminuindo. Então, salve, descia na cocorinha, que a gente chama agachado, chama cocorinha, né, capoeira. Eles desciam, desculpe, primeiro em pé, só para encontrar. Descia na cocorinha, né, gente? Agora que estou me lembrando, faz tempo. Descia na cocorinha, eles desciam. Aí sim eu falava salve, e ainda tem um movimento na capoeira que eles chamam de queda de rins, que é que os dois pés saem do chão e você fica apoiado em 3 pontos, as 2 mãos e a cabeça no chão. Eu achei isso bacana, mas era para a academia. Um dia, um dos capoeiristas na rua, salve, eu digo, quase que eu peguei o cara, não faz isso, não é só para dentro da academia. E tomou uma proporção tão grande que a coisa perdeu o domínio público. Hoje, depois de tantos anos, eu tenho que provar, porque eu não queria também provar. Não era interesse meu, eu queria aquilo para a academia nossa. Mas hoje tem gente que diz que o salto foi feito por fulano. Eu digo, agora eu sou. Me deixa numa situação crítica, eu tenho que provar. E eu tenho como provar, porque tem todas as épocas, naquela época a gente tem jornais, tem isso, não adianta. A minha graduação, o pessoal do Karatê, tudo tem graduação e a gente não tem. Fui para o Rio de Janeiro, eu tive contato direto com a Senzala, como ele já roubou essa fala minha, 1967, 68 e 69. Houve uma disputa no Rio de Janeiro chamada Berimbau de Ouro, era um Berimbau de Ouro mesmo, era em ouro. Só poderia ganhar o Berimbau de Ouro o grupo que ganhasse 3 anos, é igual o futebol Jules Rimet. A Copa Jules Rimet era assim, 3 anos consecutivos, ou 5 alternados. Eu tive que fazer parte do grupo Senzala do Rio de Janeiro, porque o Cláudio Danadinho, que infelizmente nos deixou há pouco, é que teve esse contato, fez esse meio campo, dizendo, Tabosa, eu conheci o pessoal no Rio, da Zona Sul, igual a gente, gosta de malhar, e são estudantes e tal, não sei o quê, e eu falei de vocês, quero te conhecer. Aí eu digo, bora, ônibus, 24 horas no ônibus. E a gente ia chegar às 4 da tarde e a aula começava às 5. Eu falei, Cláudio, vamos lá conhecer o pessoal, mas pelo amor de Deus, não me chama para eu jogar, porque eu estou cansado, cara. Ele já foi, eu não posso xingar. Mas eu cheguei a ele, eu disse, foi a mesma coisa que eu tivesse dito para ele. Dito para eles que eu quero jogar. Porque não teve uma hora que todo mundo me viu e eu voltava de novo, já tinha um dedo apontado para mim, eu jogava, e de novo para fechar, jogava, de novo fechar, e assim foi. Esse grupo Senzala ganhou 3 anos consecutivos e ficou com um Berimbau de Ouro. Aí a Senzala ficou uma coisa que a gente interagia. Tanto eles não tinham vindo para cá. Agora me veio na memória. O pessoal do Karatê tinha uma praxe de contratar professores de fora. Japonês, até o japonês que vem aqui, Takerushi. Pois é, eu ia falar, você está falando tudo que eu quero falar. Cara, ele está falando tudo que eu tenho que falar. E aí, do lado, eu achei aquilo impressionante. Como é que os donos da academia chamavam um outro de fora, claro, tinha nome, mas ele era acima de vocês, donos da academia, aparentemente sim, não? Aliás, o Botelho falou que ele chamava, vocês chamavam e o Botelho apanhava muito do eu estou te pagando, cara, você está Mas eu achei aquilo muito interessante e fiz isso com a capoeira pela primeira vez. Quem apanhava menos era eu, porque ele ficava hospedado na minha casa. Sempre foi esperto. Conclusão, eu
disse, isso aqui é um exemplo muito legal. Mas na capoeira, o ego é muito grande até hoje. Haja visto aqui nossos capoeiristas, Paulão, você chamava ele de Baba Ruiva, é por isso que você não identificou. O apelido dele é Louro. Agora talvez você saiba, identifique melhor. Gil, todos os capoeiristas, a gente sabe que nesse meio é muito difícil a gente aceitar alguma coisa diferente. Conclusão, eu disse não. Eu vou ao Rio para ter essa experiência com a Senzala sempre de férias. Trocamos ideias. O treino nosso era trocar ideias, técnica, isso e aquilo. Mas é diferente. O Rio é Rio. O Rio é a vitrine do mundo. Qualquer coisa que você faça, que o Rio faça, explode para o mundo. Brasil, coitado, aqui longe, a gente podia fazer a coisa mais invencionista possível, não iria aparecer no mundo, só ficaria aqui retido. E eu queria que meus alunos participassem. Eu digo, não, vou fazer o que o pessoal do Karatê faz. Vou contratá-los, principalmente aqueles que eu tinha bom contato, que era o mestre Peixinho e o mestre Camisinha. Eu chamava de Camisinha, que hoje é Camisa. Então essa ideia de trazer alguém, claro, foi, nada se cria, se copia. Eu tirei de vocês. E pela primeira vez na capoeira aconteceu isso e ninguém entendeu. O pessoal da capoeira entendeu. Poxa, eu tive gente lá do Rio, mestre, falou assim: você é louco? Por quê? Você traz um cara, ele vai tirar seus alunos. Eu digo, peraí, cara, eu estou enriquecendo meus alunos, será que eles não vão entender isso? Eles tinham essa preocupação. E eu penso o contrário. Pensavam que eu estava enriquecendo eles, trazendo, já que era difícil sair todo mundo para lá. Então eu trouxe a primeira vez o Peixinho, depois do Camisinha, depois de novo o Peixinho. Hoje é uma praxe na capoeira. Hoje todo mundo usa esse recurso, não até pelo lado financeiro, mas também pelo status que cria um evento de capoeira com a presença de algum mestre de fora. E agora a gente faz isso. Essa troca é natural. Mas tive que romper mais uma barreira para fazer isso. Essa é a história mais ou menos que eu tive que passar aqui em Brasília para romper essas barreiras de que a sociedade, de que a própria nossa natureza da capoeira impõe. Mas eu queria ter trazido lá atrás, mas fui cooptado aqui, era de que a capoeira tem esse instrumento, berimbau. Ele entrou mais ou menos no início do século XX. O tempo do escravizado não existia. Rugendas, Debré, que pintaram o Brasil do Império, vocês podem ver que não tem esse instrumento nas pinturas de Debré, nem de Rugendas. É ritmo, é o atabaque, alguma coisa que só desce o ritmo. Eu acho que do recôncavo baiano é que entrou o berimbau e que tomou conta da capoeira, da capoeira em si. Eu digo recôncavo baiano porque no Rio de Janeiro, que também a capoeira foi muito forte, lá não tinha berimbau. E lá tinha, é o que hoje nós temos aqui ainda no Rio de Janeiro, a milícia, as maltas, dois grupos que não podiam se encontrar, Baiamuns e Lagoas. Eles não podiam se encontrar, e a pancada comia. Era disputa territorial. É o que acontece no Rio de Janeiro ainda hoje, com as milícias. Eles eram os milicianos daquela época. E não tinha instrumento. Era só. Quando os degredados portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram a navalha. Eles foram portugueses, não foram os capoeiristas. Mas os capoeiristas, quando viram a navalha, tomaram ela para si e ficaram como sendo eles o detentor da navalha, porque a habilidade deles de jogar navalha, jogar com o pé, a navalha no pé, jogar com o elástico, essas coisas todas, aí sim, coisa do capoeirista. Então, depois é que o berimbau entra para aqui para o Rio de Janeiro também e Brasília também.
Claro. Nós já pegamos tudo já formalizado. O berimbau é um instrumento monocorde, né, de uma corda só, e que é muito simples e é difícil de tocar porque quais são os recursos? São 2 toques praticamente o recurso. Mesmo assim, na capoeira, eu vou mostrar para vocês os andamentos principalmente. Na capoeira Angola, ele tem um andamento em que o angoleiro joga. Aí, ele joga no chão, não é por aí. Tem que pensar. Tem que pensar no andamento do ritmo que é usado. Mestre Biba, quando fez a capoeira regional, ele mudou esse andamento. Um andamento mais viril, mais atlético, mais em pé. Por isso que diz, o angoleiro joga no chão e o regional joga em pé. Não, estou dizendo que pode jogar em pé no chão, os 2 tipos, os 2 estilos. Eu vou mostrar aqui o instantinho, tá? Você sai daqui. Bom, a cabaça é a caixa de ressonância, onde vai sair o som. A corda de arame, de aço, é a única que, com essa verga, essa madeira de verga, tensionando a corda, e através da baqueta. Baqueta também a própria bateria também tem essa mesma terminologia. E o cachixi, que acentua o ritmo. Então são dois toques. É um recurso muito pequeno que o berimbau tem. Ele solto e ele preso. Codificar então, na própria capoeira Angola, um andamento mais lento que é. A variação está na forma como você fere e das vezes que você fere também, quando tensionado, né? Quando encostado. Esse é um solvente pequeno, mais lento, porque mesmo na Angola, eles aceleram um pouquinho, com mais 2 toques soltos aqui, ó. Agora, Mestre Biba, então, querendo tirar a capoeira da rua e querendo fazê-la mais objetiva, acelerou esse processo. Então ele vai, o toque é mais viril, mais forte, com mais energia, né? O andamento já é outro, né? E ele mesmo cria outros códigos. Por exemplo, esse é o São Bento Grande. Para aula, para roda, para jogo, tudo está nesse toque. São Bento Grande que chama. Aí ele cria um jogo para o pessoal que já é formado. Ele criou uma graduação, ele não criou uma graduação, ele criou um sistema em que não podemos chamar de graduação. Paulo se meteu por esse lado aí, e se ele quiser contestar, pode ir para a roda. É o seguinte, ele criou um sistema de lenço. O lenço de seda, porque eles diziam, reza a lenda, que com a seda no pescoço, a navalha não corta o pescoço, desliza no tecido da seda.
Então, ele botou 4 lenços, se não me engano. Os lenços, quando chega, por exemplo, ele entrava, aprendia a sequência do mestre Bimba, que chama. Eram 8 sequências. Aí ele iria ter um dia de festa, porque ele já tinha saído da inércia total, aprendeu alguma coisa, aí ele ganhava um lenço. Esse lenço era no dia da festa. Esse lenço, pois nunca mais era usado. Eu me disse que isso é uma graduação. Se você, quando voltar no Barroca ou na própria Carioca, você está sem lenço e não sabe nem que lenço você é, então não tinha graduação. Ali era só um símbolo daquele estágio que você alcançou. Aí ia para o segundo lenço, terceiro, quarto lenço era o branco, pouquíssimo recebeu. Mestre Bimba. E todos eles são guardados na gaveta. Aí é a outra que eu nem toquei no assunto, que era da nossa graduação, a gente passou por vários momentos. E no final foi a corda. É mesmo? Só corroborando aí com a fala. Mas que seja corroborando, senão a gente vai fazer. Não, é porque o pessoal confunde a graduação do mestre Bimba, que não era a graduação, que eu estou falando aí, é que cada estágio, por exemplo, eu fazia a sequência de ensino, pegava o lenço azul. Treinava na academia 2 meses, defesa pessoal. Pegava o lenço vermelho. Depois desse lenço vermelho, você ia para a emboscada. Que era uma emboscada no mar, que não fazia aquelas brincadeiras que a gente já fazia isso no natural da gente. Toda criança brincava de pique-bonde, pegava, no meio do mar. Aí pegava o lenço amarelo. E o lenço branco, que era o lenço charangueiro, que era mestre que tocava instrumento, tocava berimbau, mandava roda, ele deu para 4, e os outros que estão por aí é outra história, né? Não vou aumentar nessa história, não grava isso não. Tem 5 lenços guardados na gaveta. Tem 5 ou 6 lenços lá em casa. Fala mais do mestre Bimba, de quando foi, qual é a época dele, quem era. O mestre Bimba, ele nasceu em 1900. Ele tem 2 datas, diz que uma é 1900, outra é 1889. Mas digamos 1900. Baiano ou carioca? Não, baiano. Ele teve um mestre africano. E o pai dele era campeão de uma manifestação africana também, que era o batuque. E que era tudo rítmico, tudo com atabaques, tocando, atabaque, batida, tudo na palma, e a pessoa ficava parada, quando eles chamam de plantar. O outro dia não era gingando, era sambando, mas dá lá que o cara caía. Aí, ou ele caía ou não caía, o outro voltava para a roda, o outro vinha sambando de novo, ia lá, escolhia outro e tá! O pai dele era campeão de batuque. Esses desequilíbrios. Batuque é angolano. É um ritual digo africano. Não estou dizendo que seja de Angola. Nós temos escravos de tudo que, né, nação. Mas esses desequilíbrios foram sendo desenvolvidos. E não era só bater no pé. Já tinha técnica de bater joelho e pé. Banda trançada que chama. Batia. Ou seja, você recebia o primeiro desequilíbrio com o joelho e o complemento com o pé. Ou então entrando mais com o quadril. Quer dizer, tudo isso foi desenvolvendo que depois o mestre Bimba colocou na capoeira. E a gente tem golpes desequilibrantes, muito na capoeira, violentos, vingativos, que a gente agora hoje em dia já usa muito mais técnico daquela época, que aí a gente vai conhecendo mais o corpo humano, o movimento, a queda. Então a gente já entra mesmo lá dentro, o joelho já entra travado, não tem como praticamente sair. Arrastando com a mão, essas coisas todas. Os desequilibrantes, mestre Bimba encaixou da experiência através do pai dele. Em 1933, o Paulão se meteu mais na regional, porque eu acabei ficando sozinho. Usando a regional, a capoeira regional, representando o mestre Bimba, mas não tendo sido aluno dele. E depois, nem o Paulão foi aluno dele, mas já foi um aluno do aluno, não é isso? Mas, então a capoeira, as freiras, os golpes, a rasteira, tudo isso
foi inventado pelo mestre Bimba, uma evolução do... Essa parte mais técnica do desequilíbrio, sim. A parte do desequilíbrio de contato. Quem faz Angola, não faz, agora faz, porque agora está tudo misturado, mais ou menos. Mas naquela época, não. Eles praticamente, o angoleiro, ele quase não batia no outro. Eu fui numa roda lá em Salvador, que eu fiquei impressionado. A nossa aqui teve um período de 1990, que a gente não podia tocar no outro, ficar pancada comigo. 90 foi uma década. Uma década. Que a gente não podia um grupo encontrar com o outro. Lá em Salvador, eu fui numa roda de Angola, em que eles marcavam um chute no treco do outro, pá. Todo mundo gritava, mas nem tocou no outro. Todo mundo tinha percebido que o golpe, se entrasse, teria latido. Quando havia uma queda, uma rasteira, que não estou dizendo que seja a mesma queda da regional, mas o próprio angoleiro, que ele caía, parecia uma tribo de índio gritando. Eu disse, meu Deus, eu estava com peixinhos, ele se encontrou sem querer lá. Eu falei assim, vai sair uma pancada agora, os peixinhos vão chegar mais para trás aqui. Não saía nenhuma pancada. O cara que estava no chão, o outro dava a mão, eu digo que ele vai levantar, vai dar a cabeçada agora na CSB. Levantava, chama-se Volta do Mundo. Dava um giro assim, continuava o jogo. Eu digo, mas o que está acontecendo? Só em Brasília, isso aqui já tinha morte. Numa roda de Angola que eu fui. Em Salvador. Em Salvador. Ou seja, o angoleiro sempre foi de mostrar o golpe sem dar. Hoje já está dando. Qualquer coisa foi cobrada depois, essa violência um pouco na capoeira. Hoje está muito mais violento, com esse negócio de competição que está acontecendo aí. Então, sei não. Então a capoeira, da competição. A capoeira é uma invenção brasileira da virada do século. Vou dizer mais. Paulo César Pinheiro, que é um compositor de música, ele tem uma frase que eu acho muito bonita. Claro que ela não é tão sonora, mas ela diz assim: capoeira foi parida no solo verde e amarelo. Foi criada no Brasil. Mas não por brasileiro, pelos escravizados que aqui chegaram. Muitos deles nem se comunicavam por dialetos diferentes, mas pela necessidade física de sair daquela situação, começou alguns rituais africanos, de dança, porque tinha que ter a musicalidade, né? O senhor de higiene não permitia que eu fosse treinar para a guerra, fosse treinar para sair dali. Ele não podia nem perceber, então tinha música. Os negros estão dançando lá no quintal, estavam treinando, mas parecia uma dança. E que dali a capoeira começou a aparecer, mas era muito mais seca, muito mais violenta, não tinha rival. Então era uma coisa muito mais objetiva. Era dar o golpe, correr, dar a queda, se mandar para os matos. Assim foram os criados os quilombos, essas fugas diretas, os cartéis de mato indo atrás, as coisas todas, mas não achavam. E quando achavam, eles sofriam. Tá? Mas tudo isso a gente passou para chegar agora aqui. E depois da modernidade veio, eu vejo o que fizeram. Qual é o nome? Considerado ilegal durante muitos anos. Patrimônio cultural imaterial. O que é o patrimônio que poderia ser? O patrimônio cultural e material da humanidade. A roda. Eu não sei por que definiram como sendo a roda. Que a gente usa a capoeira realmente com esse simbolismo da roda. Mas isso não quer dizer que seja feito na roda. Hoje, então, esses campeonatos não são na roda. Não tem uma roda de capoeira. A roda de capoeira era a tradição na Bahia, a tradição antigamente, a gente criava uma roda mesmo. O pessoal ficava dentro daquele círculo e não podia correr dali, estava dentro. Aí, vamos para a roda de capoeira, vamos para a roda de capoeira, queria dizer, vamos para uma capoeira. Agora, quando chega para criar uma lei, em vez de dizer a capoeira como sendo uma coisa principal, não, a roda.
Eu não sei, essa é a minha questão de hoje. Mas aí então vem a capoeira, ela vem também formada, como eu disse, pelos rituais africanos, com as danças, o lundu, são danças, que se eu não trouxe aqui, a forma como eles dançavam e voltavam, é a própria ginga, dali se forma. Nós temos heranças muito fortes, numa época lá em Recife, que foi o frevo. Eu acho que se vocês fecharem os olhos, nós brasileiros, você também que me fez a pergunta, nosso DNA tem tudo isso escrito, a nossa ancestralidade. Nós pegamos tudo isso. Se puder colocar para mim, eu trouxe aqui até um exemplo que vocês podem fazer tudo isso que eles vão fazer agora aqui. Eu vou ver que tem a capoeira no meio. Qualquer joelho fica curado. Agora me diz, não tem muita coisa de capoeira aí? O maculelê, então? O maculelê, o lundu, as danças, tudo isso está no nosso DNA. Por isso que a gente, o gringo, para aprender melhor capoeira, tem que passar por tudo isso aqui, não é possível. Fala um pouco. Para treinar, quando eu vejo, eles estavam com. Desculpa, eu tenho que lembrar um detalhe. No berimbau de ouro, não tinha revolução, claro. A gente usou um simbolismo, porque a gente tinha que passar por uma banca examinadora e tinha que ganhar a afeição as notas daquela banca para poder ser os campeões, né? Então, tudo que pudesse chamar atenção, detalhes. Rio de Janeiro é cheio de malemolência. A gente usou uma corda vermelha, que chamava atenção. Nós tiramos as blusas, todo mundo da Zona Sul era malhado, tudo garoto forte e tal. Nós daqui éramos da Asa Sul, né, Moreira? Nós éramos da Asa Sul. Tinha essa coincidência com como é que é? Zona Sul e Asa Sul. Então a gente usou a corda vermelha, de simbolismo. Os 3 anos que a gente conquistou. Ganhado. Todo mundo já começou a dar aula. A gente começou. Peraí, vamos usar a corda vermelha como professor, não era mestre, era professor, vamos usar a corda vermelha. Boa ideia. Nós usamos a corda vermelha. Tornou-se um símbolo. E Rio de Janeiro, como eu já disse agora, é a vitrine do mundo. Na mesma hora espalhou a ideia de que a corda vermelha era de mestre, era de professor, era de alguém que estava no status acima. Mas não tinha de baixo. As inferiores não tinham. Eu sei que também no judô aconteceu a mesma história. No judô tinha preta, mas não tinha as de baixo. Depois, com o tempo e com as federações, criou-se todas as de branca para até chegar preta. Quando eu chego na senzala, em 1974, eu vejo no treino mais cordas diferentes. Falei, pô, Peixinho,
meus alunos estão pedindo para eu ter uma graduação, e vocês já têm? Pô, eu vou levar de vocês, eu vou nem esquentar a cabeça. Aí ele falou assim, vai, vou levar. Ele falava muito rápido, peixe, vou levar. Falei assim, pô, mas me explica, pô, agora eu tenho que entender. Como é que é essa graduação? Aí comecei a olhar ele falando, eu falei assim, espera, tá parecendo do judô. Branca, verde, amarela, o quê? Isso, os alunos não queriam? Aí, um peixinho. Aqui é Rio de Janeiro, aqui você é assim, ele era todo, falava muito palavrão, normal, era normal. Ele falava tanto palavrão que a gente não via mais, não percebia ele falar palavrão, porque era natural. E aí eu falei assim, não, Peixinho, se um aluno seu, mais tarde, hoje não, porque ninguém vai falar com você, que você é meio doido, chegar e questionar você, por que essa cor aqui, por que essa cor aqui? Eu invento. Eu digo, então eu estou ferrado. Eu não posso chegar em Brasília e dizer, na hora que o Peixinho inventar, eu vou justificar que essas sequências são assim. Eu estava voltando para Brasília no outro dia, perdido, com a cabeça assim, meu Deus, meus alunos estão esperando graduação e eu não tenho. Aí eu estava absorto assim na Barata Ribeiro. Olhei assim e vi uns troços coloridos, eu falei, ué. Outros de outra cor, eu digo, caramba, peraí, o que é isso? Aí eu olhei assim, casa de Umbanda. Eu não conhecia nada desse gênero. Aí eu entrei e falei, era uma senhora, o que é isso aqui? Ela falou, isso é o guia do orixá, digamos, Oxóssi. E esse aqui? Ah, é a guia do orixá Xangô, é Ogum. Digo, minha senhora não tem um que tenha tudo, não? Ah, tem. A guia dos 7 orixás que regem a Umbanda. Digo, minha senhora, a senhora está dando a luz. Explique. Aí veio uma guia com 7 cores diferentes. Eu atendi aquela guia da forma que ela chegou a mim, com a primeira sendo azul, eram pedras, né, coloridas, azul, marrom, verde, amarela, roxa, vermelha, já está aqui em cima, e aqui em cima, que também tem a cruz, que é a branca, Oxalá. Aqui, azul, Iemanjá, marrom, Xangô, verde, Oxóssi, amarelo, Iansã, roxo, Oxum, vermelho, Ogum, guerreiro. Eu já usava o vermelho. Eu disse, caramba, isso aqui está uma coincidência impressionante. Eu vou comprar isso aqui. E como é que eu faço para ter mais conhecimento? Tem esse livro aqui, o Exército Branco de Oxalá. Eu comprei tudo, comecei a ler, Digo, está aqui minha graduação. Aí eu trouxe dessa forma a graduação para a nossa academia. E aí a gente fez dessa forma. Mas são 7 cores, sendo que a branca é a maior. A branca é maior na capoeira naturalmente também, como sendo o mestre mais antigo. Digo, pô, isso aí eu não quero nem saber, deixa eu lá. Fiquei com 6 graduações, pouquíssimo. Digo, meu Deus, com 1 ano eu digo, meu Deus, já com pouco tempo está todo mundo vermelho aí. Não dá, o Gil já está querendo vermelho, eu tenho que dar o meu primeiro para o vermelho, com esse aí. Aí eu cheguei e disse, tenho que sair dessa arapuca. Eu digo, peraí, o branco está paradinho aqui, por quê? Antes de passar do azul para o marrom, intercalar com a cor branca, que é a luz, Oxalá. Então fui fazendo, ganhei mais 12 graduações. E assim fiquei. E outros já vieram outros aventureiros e pegaram ela, tá? Eu tenho agora que provar também que ela é minha. Mas aqui, você levou tudo que era meu? Tá no ponto, ou não? Não era. Ah, sim, eu ia dar outra coisa. O mestre Guima foi mais além. Ele criou para o jogo dos graduados, chamado Iuna. Iuna ele tirou o canto de dois pássaros, o macho e a fêmea, onde ele dizia que a fêmea falava, o macho respondia. Então é mais ou menos isso aqui, ó.
devem ter percebido que esse, o pássaro fêmea é esse aqui, né? Esse aqui, macho masculino. Aliás, o pássaro macho é esse que fala só, tudo bem. E esse aqui é outra, a capoeira foi proibida pelo Código Penal. Então eles criaram também, olha a criatividade do brasileiro, né? Eles criaram um toque que um ficava num certo ponto estratégico, onde estava tendo uma roda aqui, e a polícia era naquela época montada a cavalo. Eles vinham a cavalo batendo com a espada mesmo, né? Então ele ficava lá. Quando eles faziam esse toque aqui, chamada cavalaria, todo mundo corria. E quando a polícia chegava, não encontrava mais ninguém. Não tinha ouvido o toque, né? Tem esse aqui, ó. Chegou mesmo, né? Você viu que é um cortar do cavalo, né? Assim, tá no ponto. Como sendo uma cavalaria chegando no bloco desse. Aí agora a capoeira foi sendo... Aí é uma roda, tá vendo? É uma roda. Obrigado. Aqui, esse aí é o Camisinha, aquele era eu, e o anterior é o Mestre Peixinho, comigo também. Você é esse cabeludo? Não, esse é o careca, não, eu não era careca assim não, mas tinha uma boa entrada. Não, o anterior, esse que está aqui, ó. Acabou de sair. Acabou de sair. Esse acabou de comprar o jogo. Chama-se comprar, ele entrou no meio para chamar esse aqui para jogar. Gente, eu quero ver se eu consigo o teste encerrar, já que você me convocou para também tocar um violão. Só fazer. Faz tempo que eu não toco, então vou pedir. Opa, o tom, esse tom? Tem uma cadeira ali. Tem uma cadeira aqui embaixo? Não, aqui, ó, saca aqui, ó. Não tem problema não. Bom, só para constar também, gente, porque o Tércio fez esse pedido. Vou fazer uma música aqui que traz a resiliência do nosso povo, principalmente do Nordeste. Uma música do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol.
por isso. Jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, procura Antônio das Mortes, procura Antônio das Mortes, matador, matador, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro. Te entrega por isso, te entrega por isso. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Não me entrego a tenente, nem a capitão. Só me entrego na morte de papel na mão. Te entrega por risco. Pra contar da minha história, da minha imaginação, espero que o senhor tenha tirado uma lição. Que assim não dividir esse mundo anda errado. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. É de Deus, é de Deus, é de Deus nem do diabo. É de Deus, é de Deus, é de Deus nem do diabo. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Vai repor até o sol raiar. Mataram por isco, balearam Tatá. Vai povo, até o sol raiar. Mataram por isco, balearam Tatá. É de Deus, é de Deus, é de Deus nem do diabo. É de Deus, é de Deus, é de Deus nem do diabo. Mais fortes são os poderes do povo. Não sei. Essa noite já é. Bom, pessoal. Oi? Eu vou abrir agora as perguntas. Sim. Quem não quer cantar? Não, mas pergunta eu posso responder cantar. Não. Esse corisco acaba com a minha voz. Ele me mata também. Vem, Paulo. Mas de qualquer forma, eu quero primeiro agradecer. Eu tenho o hábito aqui de cumprimentar o palestrante. Foi muito boa para a gente. E abrir para as pessoas possam fazer seus comentários, suas perguntas, né? O Hugo já se inscreveu. A Guinês também. Então vamos começar. Eu só peço que vocês sejam sempre bem objetivos para que o palestrante possa dar o máximo de informação possível. No Hugo, depois a Guinês. Presta o microfone. Pergunta que não quer calar. Qual o seu banheiro? Você me fez parecer uma criança perguntadora na escola, mas eu vou fazer só uma pergunta. Mas antes disso, quero falar do Testa. Você se conhece como karateka. E aqui ele apresentou muitos judocas, karatecas, capoeiristas, o pessoal das artes marciais de Brasília, homenageou cada um daqui dos presentes. E vocês conhecem o Testa como professor de artes marciais, mas eu gostaria de falar do lado intelectual dele. A biblioteca que ele guarda na chácara, lida do tamanho desse paredão aqui, ó, que eu vi. O Testa é um professor doutor da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Brasília. Ele tem, eu acho, não sei se são 93 ou 96 cursos de pós-graduação que ele organizou
E ele é um intelectual sofisticado, além de um atleta, de um desportista contundente, né? Dedicado. E o Testa, ele idealizou e criou o Café Histórico Geográfico do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, se eu não me engano, há 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Está no terceiro. Não. Se foi ainda na gestão do colégio. Foi do colégio, E nós estamos no 3º ano aqui, mas acho que são 4 ou 5. A Inês pode saber melhor. É verdade. A cada 15 dias. Então nós já estamos com quantos palestras? Umas 50, não tem? Por aí. Desde teoria da história, desde geografia, até questões muito interessantes, como a história do automobilismo em Brasília, que o Coqueiro esteve aqui, a história da capoeira, agora com o mestre Tabosa. Então, eu queria uma salva de palmas para o intelectual. Nosso diretor de ensino e pesquisa. É o nosso diretor de ensino e pesquisa, que tem como missão implantar os nossos cursos de pós-graduação que virão no próximo mandato. Então, é isso. Mestre Tabosa, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor a coisa que mais me despertou a curiosidade, além de muitos detalhes, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou fazer uma só. Essa questão da capoeira na ilegalidade, como milícia, crime, como é que começa isso e qual é o momento que ela sai das sombras para vir para a sociedade, em Salvador, Rio de Janeiro, Brasília você falou, mas qual é o momento em que ela sai da... Por exemplo, eu sei que no governo Getúlio Vargas, no Estado Novo, ainda era coisa de, eu não digo bandido, mas ainda era proibida, né? Então, é um pouco dessa evolução, não só do Estado reconhecer, como dos grupos de capoeiristas também virem para saírem das sombras e virem para a luz. Um pouquinho da história disso, por favor. Apesar de que também queria fazer só uma pergunta, ele é perigoso nas perguntas. Seguinte, a capoeira do Rio, digamos assim, que foi a mais problemática, que foram as maltas, e eram essas duas, quase que já na República, eles foram cooptados por dois, existiam 2 partidos políticos, era o Conservador e... Arena. Não, era Arena não. Conservador liberal. Do Império Liberal, né? Do Império. Liberais. Os liberais e os conservadores. E eles foram usados também ainda nessa parte sombria, porque na ingenuidade talvez, né? E também na oportunidade que estavam tendo de terem condições melhores do que eles tinham, eles eram banidos na sociedade, né? Então por isso eles faziam essas agressividades, esses assaltos, a sobrevivência também. Então. Mas depois os próprios políticos viram neles a oportunidade de usá-los com essa característica que eles tinham de violência, para desmontar o outro palanque. E o outro também fez a mesma coisa. E eles acabaram entrando até no governo naquele período. Passaram um bom tempo dentro do governo, daqueles que foram eleitos, né? Mas veio a proibição, o Código Penal. Em 1937, Getúlio Vargas, como você citou, ele, mestre Bimba, aí tem que dar o valor para o mestre Bimba, fez uma exibição em Palácio, e o Getúlio Vargas ficou tão impressionado que a partir dali determinou a capoeira sendo um esporte brasileiro nacional. Aí sai dessa sombra que você está dizendo, de lá para cá a gente foi procurando entrar e evoluir cada vez mais, se organizar, que ainda é desorganizado. Não é como o karatê, não é como o judô, não é como
as lutas alienígenas, posso dizer assim. Por quê? Porque eles já trazem de fora toda a organização. Vocês, o karatê, o judô, já vem tudo determinado, graduação, comportamento, a roupa, a indumentária. A capoeira tem um problema muito grande. Ela traz no seu bojo e a gente não deixa perder, e provavelmente eles deixaram, porque vamos ver, o karatê poderia ter a sua história sendo sempre trazida para reforçar a sua arte. Talvez os ninjas, tudo isso e aquilo, poderia ter trazido, mas ficou na história, ficou perdido, porque senão não se organizavam. E nós, capoeiristas, não permitimos que a nossa história morra, que a nossa história, a ancestralidade, fique perdida, porque já tentaram. Vários governos tentaram acabar com a negritude, mas a gente é resiliente nesse sentido. E aí fica difícil ter uma federação, um órgão que seja, que determine qual seria a norma disso. Mas enquanto isso, a gente usa a criatividade e a malandragem do brasileiro. Aceita certas coisas, outras a gente não aceita. E vai se organizando como pode, individualmente. Por isso que tem várias graduações de capoeira. Não dá para dizer, mas que grupo? E que graduação que é essa? Não, tem diversas. E a gente também não se preocupa em saber se aquela graduação, o que é que ela é igual aqui. Porque na hora do jogo que a gente vê, a gente não está preocupado com a corda. A corda para a gente é para segurar a calça. Essa observação, essa preocupação que o Hugo colocou é importante. Né? E tem até uma tese do Luiz Renato, doutor em Sociologia pela UNB, que era vadiagem à capoeira. Fazendo essa avaliação e a construção, né, a ascensão da capoeira na sociedade, a aceitação da capoeira, né, na sociedade. Essa tentativa de fazer patrimônio da humanidade, isso aí é importantíssimo, mas são coisas que um pouco superficiais, porque você colocou muito bem na essência, no DNA, na cultura, né, das pessoas que praticam essa arte. Qualquer que seja o judô, o karatê, o kickboxer, no Brasil, ele tem, de fato, uma herança, né, da capoeira, porque ele aprendeu isso quando criança, no pique-pega, no tudo isso aí. Né? Então, eu acho que é muito importante essa preocupação e saber que, só para você ter uma ideia, houve uma época no Brasil, isso foi no ano 2000, que tentaram transformar os clubes em empresas. Né? E aí tentaram modificar a lei do esporte, né? Depois veio a lei Zica, a lei Pelé, como mais, porque queriam, de qualquer forma, transformar uma cultura que era secular no Brasil, que era o cubismo, as famílias e as pessoas que frequentavam os clubes de lazer, como nós temos aqui no Brasil, talvez seja a cidade que tenha mais clubes sociais do Brasil, com vizinhança das suas da morte, e não conseguiram fazer essa mudança porque queriam tornar aquilo uma empresa. Tiveram que fazer a lei Pelé, fiz uma tese de doutorado sobre isso, de criar uma empresa para tocar o esporte. Só que a cultura política, ninguém conseguiu mexer. Isso aí está no DNA da nossa cultura. Todo mundo participa disso. Então, até hoje, a gente vê a dificuldade que é de organizar. A capoeira de federação pode ter, né? No judô existe uma só federação. O karatê já tem dezenas e diversas também, porque é muito dividido. E eu acho que a gente vai avançar de qualquer forma para um momento em que aí eu queria fazer uma pergunta para você, mas depois você me responde, ver se vou responder a Guinês. Qual é, na sua visão de grande mestre que conhece e viaja o Brasil todo, e há cada vez mais praticantes de capoeira? Né? Para onde que a capoeira tende a ir? Na sua visão como mestre, você contou desde a sua preocupação quando começou a praticar a capoeira, você teve que ir ao Rio, teve que ir à Bahia, conhecer o pessoal e criou a capoeira do mestre Tabosa. É importante a gente falar isso, que ele falou do mestre Tabosa, da minha academia, da minha graduação, né, que depois foi copiada. Essa ideia da saudação, eu me lembro muito bem que
muita gente está dizendo que o Hélio não criou, excelente Hélio, Tabosa, né? Não criou essa saudação. E houve uma discussão séria. Né? E eu me lembrava que o Hélio sempre fazia isso, né? O salve da capoeira, o osso do meadeiro, o rei na judô, e vai por aí fora. E hoje eu acho que a maior parte das modalidades estão tocando alguma coisa do salve também. Você pode reparar, não é só o judô, o karatê ou o capoeira. Eu queria passar para a Inês. Antes disso, quero cumprimentar o nosso querido amigo Sandro Avelar, que está aqui, nos deu a honra de estar aqui presente. Existem vários tipos de berimbau e eles são usados em manifestações diferentes, assim, em solenidades, digamos, alguma festa diferente. A sua pergunta é boa da seguinte forma: Mestre Bimba, quando criou a capoeira regional, que ele fez diferenciar das outras, até nisso ele fez diferente. Ele, como sendo o mentor daquela arte, detentor e querendo, tudo que ele fez foi ele quem fez, e pôs isso como sendo ele quem fez, ele só tinha um berimbau. Só era um berimbau chamado Gunga. E ele permitia, em dia de festa, 2 pandeiros. As pessoas diziam, por quê, mestre? Ele não deixava, ele não ensinava ninguém. Você quer tirar meu emprego? Ele falava logo assim. Ele não ensinava. O Paulão estava falando da corda branca ser o charanga, o charangueiro que toca, mas era difícil. Os mestres que eu conheci, um pouco tocam berimbau na Academia do Mestre Bimba. Agora, ele tinha a capacidade de dar uma aula, controlar uma roda com aquele único berimbau. Já a capoeira Angola, ele tem uma orquestra, que eu sempre admirei, porque enriquece mais o sonho, enriquece mais a energia da roda. E são 3 berimbaus. Além de 3 berimbaus, os 2 pandeiros, alguns usam reco-reco, e os angoleiros também usam, eu vi aí, o atabaque, mas mesmo eles usando o atabaque, o Mestre Bimba não usava o atabaque, porque para ele era um instrumento sagrado, porque ele era do candomblé, ele era pai de santo, e o atabaque é o que mais rege a gira da religião, né, afro, e ele não deixava acontecer esse sacrilégio. Mas a Angola diz que enriquece mesmo, desde que não bata muito alto, porque a percussão do atabaque é muito forte e apaga o principal, que é o berimbau. Entende? Agora, respondendo a sua pergunta rápida, bem rápido, eu acho que a única saída já aconteceu, que foi o Brasil exportar a capoeira. Nós estamos no mundo inteiro. Você veja ali a filha deles, está nos Estados Unidos há 20 anos. A Edna, que foi para lá, está há mais de 20 anos. E outros estão em tudo que é lugar do mundo. Pode estar em qualquer país que vocês imaginarem, eles estão lá. O Abadá está em 150 países já. Está vendo? 150 países. Então essa é a saída. Agora, ontem mesmo eu tive um contato com os franceses, que estavam aqui, estão lá na Casa do Esquisito. Eu fui lá numa roda e eu fico impressionado como é que um país que não tem a nossa tradição se interessa pela nossa arte. E eu sempre parabenizo, porque eu digo, poxa, como é que vocês se mandam lá da França para vir aqui sentar no chão, sabe? Não tem a capoeira não tem luxo. E é uma coisa natural, simples. E eles estão lá, interagindo com isso, enriquecendo o seu conhecimento de uma coisa que não é deles, de nossa. Eu sempre parabenizo. Você se lembra do Kung Fu, do David Carradine? Carradine. Eu estava ali saindo da infância para a adolescência e eu me lembro até hoje de um episódio no qual aparece um dedo brasileiro. Ah, sim, eu vi isso. Não é? Que é o único que consegue desafiar o Kung Fu, né? É. E aí eles lutam e depois eles passam a ficar um do lado do outro lutando juntos, né? Mas o capoeirista lutou primeiro contra o David Carradine e depois do lado dele. E eu me lembro até hoje. Pai, você me trouxe uma memória longínqua, que nesse dia eu estava com o Chico Adnet, que era o irmão de Júlia Adnet. Certo. E eu ganhei uma garrafa de uísque
porque eu estava tão empolgado com o filme. Postou dele. Apostamos, e a gente estava em 2, 3 cadeiras, que eu ia fazer 50 flexões. Aí ele disse, não, vou a garrafa de uísque que você fizer. E eu fiz, levei a garrafa embora, empolgado com esse filme aí que você estava falando. Com esse episódio, com esse episódio. Mas é interessante você colocou, porque eu e a Carla viajamos por muitos países. Ela competindo no karatê, no kickbox, e eu como técnico da seleção brasileira. E chamou muita atenção que no Japão, viu? Os caras estavam curiosos, queriam ver a capoeira. Às vezes no treinamento da gente, que era a seleção de mulheres, eles juntavam no auditório todos os países, né? E eles botavam os olheiros japoneses para poder ver o que o Brasil ia fazer. A gente só de malandragem ficava girando, né? Para os japoneses ver o que a gente ia fazer. Né? Vamos girar aí, então os caras ficavam assim, né? Querendo para poder ver quais as táticas que o Brasil ganhou do Japão lá no Japão. E isso é uma coisa interessante, tá na história, né? Mas você me fez lembrar, quando você chamou uma vez o Takeuchi, né? Takeuchi. E a academia do lado, o Takeuchi foi lá na minha academia. Eu olhei aquele japonês entrando, fiquei, ou ele vai desafiar, ou o que esse cara quer aprender. Tinha um sofazinho, ele sentou e ficou, assistiu uma aula inteira. Assistiu a segunda aula, quando chegou aí, 10. Todos eles, faixa preta, subiram a escada da minha academia. Sensei, tu não vai dar aula não. Aí ele saiu rindo, né? E disse que chegou lá e dava mesmo de compasso em vocês, né? Mostrando em mim. É interessante, né? Porque quando ele veio no Brasil, ele veio para ficar 10 anos. Entendeu? E foi para o Rio de Janeiro, né? Na Nação Clemente, Botafogo, na Academia do Tanaka. E ele usava a espada, samurai. Entendeu? E ficava lá, então os caras naquele tempo a academia era uma casa, tinha um varal. Ele se levantava e saia cortando as roupas que estavam secando no varal. E um belo dia ele desceu na rua lá, entrou naquelas lojas de sofá, de cama. Aí ele sentou, viu o sofá, sentou, pulou assim, aí viu o vendedor e falou assim, aí Japão. Ele deu logo uma pancada no vendedor com a espada na cintura. Aí ele tiver que chamar o Tanaka. Para poder falar em japonês com ele para levar. Me lembrou aqui em Brasília, eu falei para vocês, onde que eu comecei a treinar karatê? Na 408 Sul, onde lá embaixo tem hoje tem mais que o McDonald's, nem é mais McDonald's, tem que ser. E aí tinha uma academia, subsolo, imagina, em cima ali era um botequim, e o japonês dava aula de judô ou de karatê, né? Porque o Futake dava judô, e ele gostava de dar aula fumando e tomando a cachaça. Muito bem. Um belo dia ele subiu, tinha aquelas máquinas registradoras antigas, né? Alguém discutiu com ele, ele deu um soco na máquina registradora, derrubou a máquina no balcão, criou um impasse. Aí os caras ficaram apavorados, eles ligaram até para a embaixada, para vir buscar esse japonês. Foi a última coisa que ele fez em Brasília. Daqui ele saiu de Brasília e foi para Uberlândia. E ficou lá até, nunca mais eu vi, mas ele deixou um legado. Se você for a Uberlândia, aquele Triângulo Mineiro, Uberlândia, Araguari, são referências nas artes marciais, principalmente no karatê e Araguari no boxe. Vou explicar isso, né? E ele deixou um legado. Sabe? Então esses caras são assim, quando eles chegaram no Brasil para poder pegar o jeito brasileiro, essa limonesa que você falou, um vendedor, você vai chegar no Japão, o Japão duas vezes, respeita total. Né? Contação é uma coisa muito fogó também, a gente entrou numa loja japonesa, nós não. Um banho japonês, eu e o Danilo, né? E o japonês lá, você entra, as mulheres de um lado, os homens do outro, salva, todo mundo nu, né? As mulheres não viram nós. Mas aí o japonês ele entra na piscina, até aqui, uma água quente, mas um calor infernal. A gente botava o pé e saía, né? Não conseguia. E aí chamava a atenção que eles usavam depois do banho lá, um quadradinho pequeno. A gente achava assim, como esse banquinho não dá para sentar, né? E o japonês levantava com a toalhinha e tampava a parte da frente. O brasileiro tampava a parte de trás. Cultural, né? Aí eles tapavam até. O brasileiro está nem a ele, não vai ver minha bunda nem pensar. E aí, depois que nós descobrimos que aquele banquinho e tudo mais era para eles lavarem os pés e a meia. Mas até descobrir isso, ele não falava japonês, eles não falam inglês, não falam português, não falam nada. Tudo por mímica.
Então a cultura é muito diferente, né? É muito distante de tudo. Depois nós fomos à Rússia, Kiev, na Ucrânia, completamente diferente. Mas eles sempre querem ver. Pergunta para a gente se eles sabem capoeira. O Higashino, uma vez passando, eu estava na minha porta da academia, ele me viu, ficou contente, veio falar comigo, eu não entendia nada do que ele falava, e ele falava português, mas um português enrolado. Ele ria, eu ria. Ele parava de rir, de repente ele parava de rir, eu parava de rir também. A conversa foi assim o tempo todo, juro. Ele riu. Eles riam muito, é verdade. Bom, alguém mais quer fazer alguma observação? Falar do Messias? Pô, mas esse é o Arraiz de 1800? Boa noite. Eu fui aluno do mestre Testa e eu sempre queria fazer karatê, eu passava lá pela academia. E também não quero deixar de preencher aqui de lacunas, como falou aqui o nosso caríssimo aqui, o senhor Miguel, o senhor Hugo falou muitos tipos aqui do mestre Testa, a parte intelectual, mas o mestre Testa tem um outro lado que ninguém falou, que é o lado esportivo do karatê, eu sou do karatê. Ele viajou o mundo todo aí, representou o Brasil, criou uma elite de atletas. Então ele é uma referência, minha referência de karatê, veio aqui, fiz com ele, tá? Entendei com o mestre Takiuchi, ele realmente estava bem aliado, estava com o melhor mestre do país do mundo, que era o melhor mestre de karatê. O mestre Takiuchi é uma referência, né? O Luiz Janeiro foi professor do Itagui, estava lá. Então, eu queria realmente falar um pouco do mestre sobre isso, que ficou essa. Que ele é um mestre nacional e internacional, conhecido. Tá? Então, mas a pergunta é essa, o mestre Barbosa. Só para distinguir essas três coisas, a mandinga, a malandragem e a vaidade, como é que é? A vadiagem. Essas três coisas que eu vou falar, a mandinga, a malandragem e a vadiagem. Só aí na capoeira, só isso. É difícil, porque elas três são muito interligadas. Mas na capoeira, quando a gente fala vamos fazer uma vadiagem, é ir para a roda e jogar. A malícia é na hora do jogo. É o que você sabe fazer de tal forma que você vai chegar na pessoa se ele não percebeu aquele momento. É o time, o momento da entrada. Isso se faz com malícia. Se for como o pessoal do karatê, eles são muito retos e objetivos. A gente percebe se alguém vê dessa forma. Não estou dizendo no karateca que eles são treinados dessa forma, retilínea. Nós não, nós usamos o círculo, todo o círculo da capoeira. O círculo é a unidade geral que a gente pode estar ali, estar aqui, se deslocando o tempo todo. E para isso tem que ter malícia e chegar nele. A malandragem está no seu jeito de ser, do brasileiro, a forma de viver a vida, de ser, de se comportar. Essa é a nossa malandragem. Ótima explicação. Muito boa a explicação que ele nos deu, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação ou podemos ir para o nosso café? Vamos certificar. Tá. Bom, nosso querido Sandro conseguiu chegar até, foi bom demais. Eu quero dizer que na presença do nosso querido Testa, e do mestre Barbosa, eu me sinto realmente aqui com duas grandes referências para todos aqueles que gostam de esportes no Distrito Federal, não só de lutas, não só de artes marciais. Eu trago o mestre Barbosa, um abraço também do meu cunhado, que é o Thales Gilson, que foi. Está em Goiânia? Está em Goiânia. Casado com a minha irmã, aquele safado. Um grande, muito querido. Thales te mandou também um abraço. Então assim, eu fui aluno do mestre Chibata, ali dos previdenciários dos anos 80, falecido mestre Chibata. Então a admiração que eu tenho pela capoeira e sobretudo pela sua liderança nesse movimento é imensa. E quando o Testa, para mim é uma grande referência, porque o Testa para mim é um dos raros casos onde o cara consegue conciliar a
capacidade que ele tem de um grande atleta, um grande acadêmico que também ele é. E essa soma faz do Testa, para mim, uma referência absoluta. Inclusive, ele já nos ajudou nessa experiência de nossa pública a lançar um programa, isso em 2012, cujos resultados até hoje produzem bons efeitos. Né? Então, ele consegue trazer essa coisa da experiência do lutador com um grande acadêmico que ele é. Então, vocês são duas pessoas que eu tenho o maior respeito e eu fiz questão de trazer o meu abraço. Obrigado. Sandro é o nosso secretário de Segurança já faz tempo. Desde o Pacto pela Vida, ele tem feito um trabalho da maior respeitabilidade e admiração em vários estados do Brasil. É uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração, né, pela sua simplicidade e competência. Né. E ele lembrou do professor que a gente, né, infelizmente já faleceu, mas deixou um legado muito grande, que era o mestre Bata. Né. Então, dos que eu me lembro, né, ele formou o Carlinho, docente. Né. Não formou ninguém, ele ia formar o mestre. Ia formar o Carlinhos Bocão e o Ernesto, e o Neguinho. E o Neguinho? Só que em 92. Ele ia formar no final do ano, só que morreu no meio do ano. Olha só, formado. O mestre Carcará foi formado e ele formou os 20. Nós estamos na rua. Desse jeito. Bom, boa noite, eu sou Ligeirinho, aluno do mestre Carcará, falecido, sou o mestre Bata. E o mestre Bata em vida não chegou a formar nenhum aluno como um mestre. Ele morreu em 92. Os alunos me contaram que ele tinha planos de formar o contra-mestre Neguinho, o contra-mestre Ernesto e o contra-mestre Carlinhos Bocão. Só que como ele faleceu antes, ele interrompeu essa jornada e não chegou a formá-los. O mestre Neguinho continuou ministrando aulas de capoeira, foi formado em São Paulo pela federação da época, confederação, né? E o mestre Carcará em 2000 foi aclamado mestre pela comunidade capoeirística, foram mestres de várias regiões do DF que fizeram essa homenagem ao mestre Carcará e, obviamente, o mestre Bata. Até foi no primeiro salve Chibata que o mestre Carcará fez, por orientação dos mestres. E nessa festa, eles pararam uma festa, assim, a partir de hoje, você é cruzado mestre, fizeram um jogo, foi uma festa muito bonita. E o mestre Carcará, então, já com a quadra de mestre, fez a festa para o mestre Anselmo, o mestre Onça, para o mestre, então, formado Carlinhos Bocão, para o mestre Ernesto. Mas, assim, de fato, eles eram considerados mestres pela sucessão natural que haveria até então. Infelizmente, eles pararam naquele momento. Você tem uma roda oficial. Você tem uma roda oficial. Isso. Normalmente a gente faz uma roda, homenagem ao mestre Carcará, ao mestre Bata e a todos os mestres do DF. Sempre mencionamos o mestre Tabosa lá, o mestre Adilson, que é importante a gente manter essa ancestralidade. Todos são muito do futuro. É o primeiro domingo, né? Do mês. A gente fala muito o seguinte, que aí, na capoeira a gente olha para o futuro, mas sempre com o pé no passado. A gente não pode esquecer nossa raiz, né? Isso é muito importante. Isso que o Hélio falou do encontro, né, das artes nacionais. O Carlinhos Inocente, ele chama de Carlinhos Bocão, se tornou campeão brasileiro de kickboxing, foi o primeiro, de full contato, inclusive, que é o pai do Guto Inocente. Você vê que já está na terceira geração. O Guto é uma referência internacional no Pride, no UFC, tudo, um lutador fantástico. E o Ernesto também foi campeão brasileiro de kickboxing. Ele gostava da capoeira direto para o kickboxing. Entendeu? E era um perigo. E ele falou uma coisa interessante. Eu conversei com ele, entrevistei, tem isso gravado, ele falou, ele tinha pouco tempo no kickboxing, e ele falou, eu fui campeão brasileiro com a capoeira que o mestre Bata me ensinou. Foi. Isso é muito bacana ele ter falado isso. Exatamente. Eles têm um respeito muito grande pelo mestre Bata, que realmente é uma figura fantástica. Todos eles são. Eu queria convidar a nossa tetracampeã mundial para me ajudar a entregar aqui para o nosso querido mestre Hélio Tabosa o certificado de palestrante aqui no Instituto. É uma honra para nós recebê-lo aqui. Né? A Carla também treinou capoeira. Né? É aluna do mestre Tabosa. É aluno dele. Eu só esqueci uma coisa, que eu falei mestre Tabosa, mestre Wilson, mas uma pessoa que me dá um apoio gigantesco, está sempre nas nossas atividades, é o mestre Monera, sempre orientando, o mestre Omar também.
Só para ligar primeiro, público aqui. Obrigado. Foi campeão brasileiro, né? Campeão também. Está sempre presente. Eu convidei o Gilmar também para vir, mas eu acho que ele não pôde vir. Eu convidei. Ele dá aula. Dá aula. É difícil realmente. O Paulão veio aqui e teve que sair de uma TV da capoeira. Então, mas faz parte. Né? Então eu queria. Isso aqui é um certificado de palestrante. Eu queria tirar uma foto, né? Eu quero convidar a todos para voltarem ao Instituto. A cada 15 dias, como eu falei, nós temos um evento, são eventos, um dos eventos que eu acho que vai ser muito interessante. Eu confirmei agora no início da noite. O andarilho mundial, o cara fez a volta ao mundo de Fusca e publicou um livro. Aí tinha vindo aqui no evento, eu achei muito interessante, que eu trouxe o livro do Paulo. Ele mandava às vezes o Fusquinha dele de barro, tudo, chegava lá, e ele aceitou o convite de fazer um café histórico. Provavelmente vai ser dia 19 de agosto, porque ele está lá no Rio Grande do Sul lançando um livro também nesse período, dessa semana aqui e a próxima. Acho que o Pino vai gostar. O cara fez uma viagem ao mundo de Fusca. Né? E também é um Você vai falar que ele escolheu um mau braço. Eu diria que aceita também a palestra do especialista no dia da Segunda Mundial. E ao longo do ano, a cada 15 dias, nós temos uma quantidade não. São convidados diferenciados para vir fazer uma apresentação como o Hélio fez. Eu fiz questão de pedir a ele que fizesse uma apresentação mostrando as suas habilidades, os seus dados, porque eu conheço desde garoto. Sempre fui uma pessoa admirável pela capacidade. Quando ele escreveu o livro dele, ele me pediu para fazer um artigozinho. E eu me lembro, eu escrevi, e o título do artigo foi Arte e Precisão. E por que precisão? Eu estava no começo da nossa conversa, estava falando que nós fizemos um tempo um espetáculo de teatro lá com os bailés da Normalia, ensaio lá no Martins Pena. Lá no Martins Pena, você tem lá o palco, as pessoas sentadas, aqui você tem um palco e aqui tem um vão. Né? E eu estou só olhando o que esse cara vai fazer. Aí ele subiu daqui, ele olhou, mediu e deu um salto. Passou pelo vão, mas não caiu em cima das cadeiras. Não, ele caiu aqui equilibradinho assim. Uma precisão absurda. Né? Trazendo isso pela apresentação que ele fez no seu violão hoje e a sua voz, cantando uma música dificílima. Né? E ele depois não quis cantar, porque ele cantava de música de celeste. Não, já estou velho, com a garganta ruim, nada. Porque é muito modesto. Né? Mas ele tem realmente se servido de exemplo para todos nós. Para a juventude, deixou um legado, ele tem um legado, hoje ele viaja pelo Brasil, dando as suas palestras, é um personagem importantíssimo na nossa cultura esportiva e na cultura em geral, aqui em Brasília. Então eu queria agradecer mais uma vez Hélio Tabosa, né, de você ter nos dado a honra de vir fazer essa palestra e já deixar um convite para mais à frente, se você quiser vir fazer outra apresentação. Assim como nós convidamos também o Plínio fez aqui sobre automobilismo, né? E ele trouxe muita gente aqui aficionada nesse esporte, como disse no começo da nossa conversa. E ele já está organizando um novo café no qual ele trará vários especialistas em automobilismo para vir contar a sua história. Cada um conta um pouquinho, depois a gente faz um café, uma celebração. Então eu quero convidar todos vocês agora para tomar um café conosco e um pão de queijo, antes que o pão de queijo esfrie. Muito obrigado e uma boa noite.